A campanha da Jovem Pan Chega de Violência abre espaço para as vítimas relatarem os casos de criminalidade. O combate ao roubo de celulares se tornou um desafio, enquanto as gangues mudam de estratégia e tentam driblar a polícia. O nosso convidado agora, aqui no Jornal Jovem Pan, o delegado Gustavo Mesquita, que já atuou inclusive no GOI, o Grupo de Operações Especiais em Guarulhos. Delegado, uma honra receber o senhor aqui, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, estou à disposição. Delegado, claro que se fala muito sobre a sensação de insegurança aqui em São Paulo e os roubos a celulares viraram algo crônico, não só aqui da São Paulo, mas de grandes cidades pelo Brasil. Inclusive, essa mudança de tática de alguns grupos, eles não andam mais com garupa, porque isso chama muito a atenção da polícia e também das próprias pessoas que transitam nas ruas. Qual é, afinal, delegado, ou qual pode ser o primeiro passo para começar a se amenizar essa questão dos roubos aos celulares, obviamente combatendo a receptação e mudando leis do Congresso Nacional? Nada deve ser isolado, não é, delegado? Sem dúvida. Então, como você disse, os criminosos eles vão naturalmente migrando, eles vão procurando evoluir a maneira de atuação de acordo justamente com a atuação da polícia. Conforme nós avançamos, procuramos identificar padrões de condutas, eles vão mudando esses padrões de modo a tentar nos driblar e assim continuar praticando crimes. Essa maneira esse modus operandi de prática de roubos, principalmente roubos, latrocínios, no qual dois indivíduos atuavam na mesma moto, se tornou muito comum, né? E diante disso, o número de abordagens feitos pela polícia era sempre em maior número nessas motocicletas com dois indivíduos. Então, hoje as quadrilhas, elas atuam muitas vezes com diversos veículos, mais de uma moto. Às vezes um indivíduo na moto faz a abordagem, outro ele aguarda, dando a contenção, o apoio, às vezes duas motos, três motos. Eles também trabalham muito com o rodízio, né? Aquele objeto, no momento em que ele é roubado, o celular, por exemplo, que é um objeto de desejo dos criminosos, ele já é repassado por uma segunda moto, uma terceira moto. Muitas vezes é feita a troca de placas. Enfim, agora nós das forças policiais, nós estamos preparados também acompanhando esses movimentos. E, na verdade, a gente procura estar sempre um passo, dois passos além. Então, a gente está identificando sempre essas mudanças de conduta e procurando enxergar esse tipo de atuação de maneira sistêmica. É muito importante isso. As forças policiais têm que enxergar o roubo, seja de celular, qualquer tipo de modalidade criminosa, não somente isoladamente, mas de maneira sistêmica, identificando toda a cadeia ilícita, a cadeia criminosa, identificando as quadrilhas, os chefes das quadrilhas. Agora, para isso, nós precisamos de investimento, valorização, né? E aí a gente precisa sempre do poder público que invista no efetivo, reponha o efetivo das nossas forças policiais. Faltam hoje policiais civis, cerca de 1/3 da Polícia Civil, 1/3 de policiais militares, também equipamentos, armamentos, coisa que estamos tentando aí recuperar com o governo Tarcísio, o secretário Derrite, mas ainda falta bastante, e como você falou, a nossa legislação que ainda é bastante frouxa. Não adianta nada a polícia fazer a parte dela, prender, se muitas vezes esse indivíduo no dia seguinte ele sai numa audiência de custódia, depois uma progressão de regime, levando a sensação para o povo, para os criminosos, de que vale a pena praticar crimes nesse país. É isso que a gente tem que mudar. O delegado, qual que é, então, obviamente, a tendência para a polícia? Porque a gente fala muito, é preciso combater a receptação. Como que se dá a investigação até chegar a esses grupos que recebem os celulares que são roubados nas ruas? Porque tem também, aqui em São Paulo, uma ampliação do número de câmeras de segurança em prédios, não só particulares, mas também da própria prefeitura. Mas muitas vezes eu já vi até mesmo um especialista em segurança falando que no caso das motos, porque eles estão com os capacetes, é muito difícil fazer uma identificação, não é? É sempre um desafio. Conforme os recursos tecnológicos vão avançando, naturalmente os criminosos vão fazendo uso, vão lançando mão desses recursos. Mas nós, das forças policiais, nós também temos feito, e hoje nós temos recursos tecnológicos que nos auxiliam bastante na identificação, na investigação e na prisão desses indivíduos. Então, hoje, a tecnologia é um grande aliado nosso.
A gente tem hoje aí as câmeras inteligentes, aí na capital o Smart Sampa é um excelente exemplo disso, câmeras inteligentes, integradas com todas as forças policiais, com a análise dos dados de maneira de se utilizar a inteligência artificial, e isso tem ajudado muito a gente identificar e prender indivíduos. Da mesma maneira também, os dispositivos aí de reconhecimento facial da Polícia Civil, que são utilizados aí já em larga escala, da mesma maneira que lá no passado a gente tinha somente as impressões digitais, hoje temos também o reconhecimento facial, dentre outros recursos tecnológicos que a Polícia Civil e outras forças policiais hoje a gente se utiliza bastante. O delegado, hoje aqui em São Paulo nós tivemos um caso na Zona Leste, no bairro da Moca, em que um grupo de criminosos roubou pelos 15 vítimas, 15 pessoas, praticamente uma na sequência da outra. Obviamente, muita ousadia dos criminosos. O senhor ainda se surpreende com informações como essa, com bandidos que promovem assaltos, mesmo com a polícia mais perto, assaltos até próximo a distritos policiais? Há uma surpresa ainda por parte da polícia? Olha, na verdade, eu não me surpreendo e creio que a grande maioria dos policiais também não se surpreende. A ousadia dos criminosos, ela já é algo tradicional e é algo que vem avançando de acordo com a sensação de impunidade gerada aí pelas nossas leis frouxas, as leis fracas, como você disse, identificada aí uma quadrilha que já identificado 15 roubos praticados por eles. Mas se nós formos pensar, tem muito mais além desses 15. Se a gente fizer um exercício aqui de pensamento, é interessante a gente pensar quantos roubos o indivíduo pratica, ele que encara a atividade criminosa como um ofício. Essa é a realidade. O ladrão, ele encara a atividade criminosa como um ofício, ele acorda cedo, ele vai roubar, depois ele termina o dia, e aí ele pensa novas maneiras de ser mais eficiente no ofício dele, que é o crime. Quantos roubos esse indivíduo, ele não pratica, um celular, por exemplo, até que ele seja preso, se ele for preso, né? Talvez centenas, talvez milhares de roubos, milhares de aparelhos celulares, de carteiras. E aí, quando ele é preso, se ele for preso, ele vai ter à sua disposição essa quantidade imensa, infindável de benefícios, de privilégios. A saída temporária, a audiência de custódia, a progressão de regime, livramento condicional, dentre tantos outros recursos aí que vêm a contribuir para essa sensação de impunidade. Então, essa é a realidade. A gente chega nesse ponto em que o indivíduo passa a crer, ele faz uma análise racional, né, como todos nós fazemos, o empresário faz uma análise de risco quando ele vai empreender, entrar em determinado negócio. O criminoso, ele faz essa mesma análise porque é um ser humano que tem a sua personalidade já voltada para o mal. E dentro dessa análise de risco e benefício, ele chega à conclusão de que o benefício vale o risco que ele corre, né? Então, essa é a realidade que a gente tem hoje e essa é a realidade que a gente tem que combater. Combater a impunidade com repressão, investimento nas forças policiais e as nossas leis, sem dúvida alguma, que precisam mudar. Precisamos de leis fortes que transmitam essa sensação inversa do que nós temos hoje, né? A sensação de que se o indivíduo praticar crime, seja ele qual for, ele vai para a cadeia e lá ele vai permanecer por um tempo, e sem direitos, sem privilégios, né? Porque a cadeia não é para ser um lugar agradável, é um lugar para a pessoa ir e realmente ter uma reprimenda, uma sanção, para que ela não venha mais a praticar aquela conduta. Delegado Gustavo Mesquita, da Polícia aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela participação na Jovem Pan. A gente volta a se falar. Boa Páscoa, até a próxima. Um abraço. Eu agradeço, sempre à disposição. Boa Páscoa a todos.